Deus o mundo tanto amou que ele deu seu próprio Filho para que todo o que nele crê encontre vida eterna. Amado irmão, minha irmã, bom dia, uma ótima sexta-feira. Começar o nosso dia ouvindo a palavra de Deus, meditando no seu santo evangelho, entendendo que de fato Deus amou tanto o mundo, Deus nos amou de tal forma que entregou seu Filho para nos salvar. E hoje nós vamos meditar o evangelho que está em Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e 45 a 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra em que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, no Evangelho hoje, Jesus conta mais uma parábola. E agora ele está falando com os fariseus, com os doutores da lei, e ele conta uma parábola de um fazendeiro, de um homem rico que prepara a vinha e ele vai fazer uma viagem, vai viajar para um lugar distante e arrenda essa vinha para vinhateiros, para administradores ali poder cuidar, tomar conta, e no tempo da colheita eles mandarem o fruto, pagar o rendimento daquele arrendamento para o dono da vinha. E assim ele faz, ele arrenda, ele entrega, só que quando é o tempo da colheita, que ele manda os seus empregados para ir lá receber dos vinhateiros a parte que lhe cabe, aqueles vinhateiros sobe o poder para a cabeça. Aqueles vinhateiros não cumprem o combinado.
Aqueles vinhateiros, eles pensam, vamos matá-los, porque a gente fica tudo para nós. E é assim que acontece. Eles matam a um, expulsam a outro, apedreja a outro, e o resultado é que o dono não recebe nenhum fruto. O dono tem uma grande ideia de falar, eu vou mandar meu filho. Eles não respeitaram meus empregados, meus administradores, mas olha o que o dono pensa. Meus filhos, eles hão de respeitar. E manda o filho. Só que quando chega lá o filho, os vinhateiros pensam o quê? Opa, agora está o herdeiro. Provavelmente o dono até já nem deve estar mais vivo, né? Se é só o herdeiro, se a gente matar o herdeiro, é tudo nosso. De uma forma desonesta, de uma forma cruel, eles queriam ficar com todos aqueles bens, não reconhecendo que não era deles e que foi dado, foi confiado. Além deles roubarem o vinho, a uva, a terra, os equipamentos, eles estão roubando a confiança daquele que confiou, que arrendou, acreditando na palavra, acreditando que no tempo certo eles iriam entregar. E aí eles tiram o herdeiro, né, o filho, para fora e mata também. E aqui está um grande ensinamento, porque quando Jesus traz isso, como é uma parábola, Jesus está falando deles. O grande administrador, o grande dono da vinha é Deus, Pai, Criador. A vinha é o mundo, é o paraíso, é a terra que ele criou. E os vinhateiros são aqueles administradores que o Senhor confiou. E aqui, de um modo geral, está falando dos doutores da lei, do povo de Deus, do povo judeu, do povo escolhido, do povo que é a descendência de Abraão, Isaac, Jacó. Só que Deus, quando fala que mandou agora os outros empregados, mandou os profetas. E o que foi que esses homens fizeram com os profetas? Apedrejaram, mataram, julgaram, criticaram e condenaram. Não ouviram os profetas. Aí o pai, o fazendeiro, o dono da vinha, tem a grande ideia: vou enviar meu filho. Porque se eu enviar meu filho, ou seja, eles não ouviram os profetas, mas agora eles vão ouvir o meu filho. E manda Jesus. E o que é que eles fazem com Jesus? Tira da cidade, tira de Jerusalém e crucifica e mata Jesus. Só que Jesus está contando algo que vai acontecer. E porque Jesus já sabia que a dureza, a maldade do coração daqueles homens que não se permitiam ser tocados pela graça, não se permitiram ser tocados pela graça nem dos profetas e nem do próprio Filho, nem do próprio Jesus. Por isso que, finalizando esse evangelho, Jesus diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa pedra angular é a pedra principal, que é o próprio Jesus. Na minha vida, na tua vida, se a gente deixar de lado Jesus, a gente está deixando de lado a pedra principal. Que essa lição, dessa parábola, dessa mensagem, possa nos aproximar de Deus. E ao invés de rejeitarmos o Filho, como aqueles vinhateiros fizeram, nós possamos, de fato, nos ajoelharmos, nos prostrarmos e adorarmos e colocar, de fato, Jesus como Senhor das nossas vidas. Essa vinha, a casa, a minha família, o meu trabalho, não é meu. Está apenas arrendado, apenas a administração na minha mão, mas é tudo de Deus, tudo é do Pai, tudo é dele. Que nós possamos confiar e viver a nossa vida dessa forma, porque assim nós agradaremos o coração do Pai, do dono da vinha
do dono da nossa vida. Uma ótima sexta-feira, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.